Boa noite, meus irmãos. Deus nos abençoe. Nós vamos ler em Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18, do verso 9 ao 14. Abra a sua Bíblia. Lucas 18, de 9 a 14. Vamos ler como está aí na projeção. Todos juntos, meus irmãos. Vamos lá. Vamos ficar de pé. Daqui a pouco você vai ficar sentado aí um tempo, né? Então, dá uma espichada. Dá uma ajustada aí no... alguma coisa que precisa ajustar, depois você senta. Vamos juntos. Depois ele contou a parábola a alguns que se orgulhavam das suas boas qualidades e desprezavam as outras pessoas. 2 homens foram ao templo orar. Um deles era um fariseu e o outro um cobrador de impostos. Em pé, o fariseu orava assim: Eu lhe agradeço, ó Deus, porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, especialmente como aquele cobrador de impostos ali. Jejuo 2 vezes por semana e dou a Deus o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o cobrador de impostos ficou em pé de longe e não tinha coragem nem de levantar os olhos ao céu quando orava, porém batia no peito e exclamava: Ó Deus, tenha misericórdia de mim, um pecador. Eu lhes digo que este, e não o fariseu, voltou para casa perdoado, porque quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Vamos orar. Senhor, Tua palavra diante de nós, nós diante da Tua palavra, um encontro que pode sim resultar em grandes mudanças, em grandes transformações. É nisso que nós cremos, Pai, é isso que nós Te pedimos aqui nesse instante, que o Senhor faça coisa nova no coração de cada um de nós, de acordo com a Sua bendita e antiga palavra, que sempre é viva e eficaz para o tempo de hoje. Assim nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos, podem sentar. Meus irmãos, vamos lá. Essa parábola, ela é continuação de uma que nós já estudamos aqui, só para a gente contextualizar, para a gente lembrar o que está acontecendo. A primeira parábola está nos versos 1 a 8, que Jesus conta uma em seguida da outra, segundo o registro de Lucas, e a primeira vai falar sobre o quê? Sobre o dever da gente orar. Fica muito claro ali que a gente tem que estar orando. Orar faz parte da vida do cristão. Para Jesus, oração é algo comum, tem que acontecer sempre. É a ênfase que nós temos aí na primeira parábola, a continuidade do ensino da oração. E também estabelece a possibilidade de sua eficácia agora. Agora, a partir do verso 9, ele vai falar como que a oração funciona, quando ela funciona, por que ela funciona, por que ela é poderosa. Tá? E é isso que a gente vai estudar nessa noite. Mas, como eu faço sempre, antes de seguir aqui meu roteiro, eu quero ver o que os irmãos extraem da leitura, o que te chama a atenção do texto que nós lemos aí, que são poucos versos, né? Do verso 9 até o verso 14, apenas 5 versos. O que te chama a atenção aí desses versos que a gente acabou de ler? Sim. O importante é o que está dentro do coração daquele que vai orar, né? Daquele que vai fazer sua súplica. Joia, Cássia. Quem mais, meus irmãos? O que te chama a atenção aqui? Isso fica bem claro aí, né? Ele não só faz uma oração onde o parâmetro é o outro, mas como dá a nota 10, né? Ele não tem humildade, não. O negócio tem que ser bom mesmo. Eu sou bom. O outro é pior, né? Isso fica muito claro, Mauro. Muito, muito bem lembrado. O que mais, meus irmãos? O povo do fundão também tem direito, hein? Então, pode. Fala, Marcos. Uhum. Sim, isso. O religioso, o crente, o que é cumpridor das leis, não foi ouvido. O que não era, na teoria, pelo menos, não é o cara mais bem visto ali para o judeu, bem mal visto, na verdade, ele ora e Deus
aceito a oração dele. Isso mesmo, Marcos. Alguém aqui da esquerda, última chance? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Mais temor do que o fariseu, né? A postura dele, né, Nalva, dá já faz a gente imaginar a cena, que ele está realmente se achando a última cocada, né, a última bolacha do pacote, né? A última Coca-Cola do deserto. A própria cena do texto mostra isso, que ele está na maneira dele de se expressar, e algumas formas bíblicas de expressar humilhação, de expressar tristeza, são muito estranhas para nós. Essa nem tanto, né? Bater no peito. Parece que ele está mostrando onde que está o problema dele, né? Alguma coisa assim. Mas não é tão estranho. Tem umas que eram muito estranhas, de jogar terra na cabeça, rasgar as roupas, mas era a forma que eles tinham de demonstrar que realmente estavam sentindo algo, de manifestar as emoções. Um fato interessante, que manifestar emoção não é problema, não é pecado, e isso aconteceu várias e várias vezes na Bíblia, mas não é essa a nossa ênfase aqui. Vamos, meus irmãos, olhar para o texto, vamos ver alguma coisa interessante. Quem faz a oração maior aqui, a mais cheia de palavras? Se alguém quer ter a dor de cabeça aí de contar quantas palavras tem a oração do fariseu, quantas tem a oração do publicano, na sua versão mesmo, não faz diferença, só para a gente ter uma ideia. Tem gente contando aí, vou dar um tempinho, né? Pode ficar tranquilo que não dá pau essa matéria, tá? Se você errar o número aí, né, esquecer uma vírgula, qualquer coisa assim, não sei, eu estou deixando vocês contar, eu não preparei não, essa eu estou por conta aqui. 31 do fariseu? E do publicano, quantas? 6. Está vendo? 30 por 6. Então, quem falou mais? Fariseu, correto? Não precisava, né, gente, fazer esse tipo de coisa com você, mas de vez em quando eu gosto de abusar da boa vontade dos irmãos. Só de ouvir, só de ler o texto, dá para perceber que uma oração é maior que a outra, não dá? Então, é isso. A minha tese é simples. A oração, ela pode, sim, né, ter tamanhos diferentes. Não existe uma regra para a oração, para ter um tamanho certo de oração, tempos ali. A gente não tem isso convencionado na Bíblia, e Jesus conta uma história onde duas pessoas oram, cada uma ora de um jeito. Claro que bom senso, momento, espaço, lugar, isso faz muita diferença, né? Isso vai nos dar assim, a oportunidade de falar mais ou menos na oração. Se a oração é pública, se não é, se é particular, você pode virar à noite isso. Você está em casa, estou com vontade de orar. Pode orar muito? Pode. Ora muito. Agora, se tiver eu e você junto, não ora muito, não, porque, entendeu? Pode me cansar, de repente, dependendo do momento. Se for, vamos pedir para encerrar o culto aqui, por exemplo, daqui a pouco. Das 9 horas, a gente começa a parar, né, frear. Aí eu peço para o vovô Arley fazer uma... Não sei se era para falar, mas está lá no grupo, né? O vovô Arley fazer uma oração. Aí ele começa a orar e vamos imaginar que ele faça naquele modelo mais antigo, que eu já tive muito na minha igreja, microfonia. Não, era outra coisa. Era do sujeito começar a orar e falar assim, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Pronto, você já sabe que vai durar. Até chegar no Apocalipse, o negócio vai ser, entendeu? Vai ser terrível. Não, bom, de repente você não leu a Bíblia, você vai ficar conhecendo todos os personagens, porque se você já leu a Bíblia, você fala, e agora? Quem que vem, né? Mas é fato, meus irmãos, que a oração pode acontecer no templo, no momento religioso, grande ou pequena. Coisa simples. Eu e você sabemos. Algumas pessoas dizem que não são convenientes chamá-las para orar na hora do almoço, por exemplo. Eu já tenho um irmão que da igreja já falou isso. Se ele quiser, ele se manifesta, né? Falei assim, na hora do almoço, eu oro com prato vazio, porque senão a comida esfria. Porque eu oro muito, demoro, gosto de orar mais, falar mais com Deus, que bom, mas pode ser mesmo assim, não tem problema. Outra coisa, que a gente olha no texto aí, vamos colocar as 3 horas para acabar a ansiedade, né? O texto mostra que pode acontecer oração que é egocêntrica, exibicionista, ou é uma oração de fato suplicante. O texto mostra para nós aqui um exemplo de gente que ora, que
fala com Deus, mas na verdade não está falando com Deus, ele está se exibindo. Viram isso aqui no texto? É fácil de ver, não é? Como é que ele se exibe mesmo? Ele fala do quê? Vamos olhar para o texto aí para a gente lembrar? Eu lhe agradeço a Deus, tá, começou bem, né? Orava assim. Tem uma versão que fala, orava de si para si mesmo. Já mostra para que lado que está apontando o coração dele. Eu lhe agradeço a Deus porque não sou como os demais homens, como o Mauro tinha lembrado aqui, ele está fazendo uma oração que o padrão de medida é o outro. E essa é uma desgraça muito grande na vida do crente. Quando ele, não só na oração, mas quando ele leva a vida cristã achando que a medida dele é o outro. E por isso ele se acha às vezes menor ou maior, melhor ou pior, mais crente, menos crente, mais aceito, menos aceito, porque ele olha para o outro. Aí ele mede no outro, que está na frente dele, ou que está atrás, que está do lado, sendo que, por isso que às vezes tem gente que fica arrogante, que se sente mesmo, que às vezes toma posturas que vão lhe fazer muito mal, causam mal nas pessoas, mas faz mais mal para ele mesmo, porque é um veneno que ele acha que está jogando nos outros, mas que ele está engolindo mais do veneno do que ele está conseguindo expelir. Porque ele mede nas pessoas. E a verdade é que constantemente nós deveríamos ser lembrados, nosso coração deveria ser lembrado de que a medida da nossa vida cristã está em Deus. É lá que a gente olha. Padrão não está em outra pessoa, num exemplo ou na falta de exemplo de alguém que está perto ou próximo de nós, ao nosso alcance. O padrão é Jesus Cristo. E por isso que toda vez que eu olho e vejo que o padrão é Jesus Cristo, o que eu sinto? Eu sinto que eu estou longe para caramba. Mas eu estou perto demais. Eu estou longe no sentido de que eu não consigo ser igual a ele, mas eu estou perto porque eu estou abraçado por ele. E aí, eu não tenho espaço para arrogância. Não dá para fazer. Não dá para se achar. Não dá para se sentir quando a gente olha para Jesus. Quando a gente olha para o outro, aí dá. Aí eu falo assim, aí eu começo a fazer aquelas pontinhas. Eu começo a fazer aquelas medidas, né? Ah, eu faço melhor isso aí. O cara foi muito bem. Eu estou olhando aqui, no padrão humano. Uma observação horizontal muito exagerada desse sujeito aqui. Dá uma olhada aí no verso 11, você vai perceber. E ele ainda é um cara que exibe a sua religiosidade. Alguém pode ler, fazendo um favor, o verso 12, bem alto, numa outra versão, para a gente ver aí? É isso. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto eu ganho. Ou seja, eu estou aqui para me mostrar mesmo. O que eu faço? O que eu faço na igreja? O que eu faço com a minha fé, com a minha religião? Olha como é que eu sou crente. Eu sou crente para caramba, gente. É isso que ele está fazendo. Ele está fazendo para aparecer. E a oração, infelizmente, pode acontecer desse jeito. Quem de nós aqui não corre o risco de cair num tipo de oração desse tipo? Todos nós aqui estamos, se não vigiar, correndo o risco de fazer um tipo de oração assim, que é egocêntrica, é exibicionista. Não cabe aqui no texto, eu vou abrir um parênteses, mas tem oração que também queira. Já ouviram a oração fofoqueira? Só levanta a mão, você ouviu, mas não precisa contar o fato não, tá? Eu já vi um monte de oração que ela é expositiva da vida do outro, né? Não é expositivo da Bíblia, não, é expositivo da vida do outro. Eu lembro, e nunca vou conseguir esquecer isso, uma marca terrível que eu tenho na minha memória, de um cidadão que foi pastor da nossa igreja em Carangola uma época, depois saiu da igreja. Bem, os detalhes não precisam ser contados, mas eu lembro que existia todo um processo, né, de oração antes dos cultos, existia toda uma dinâmica daquela igreja, naquele tempo, de oração antes do culto começar, de um grupo, que era um grupo de intercessão. E eu participava desse grupo de vez em quando. De vez em quando, ali que eu sabia a fofoca mais maluca que acontecia na igreja. Coisa que eu não podia saber na época, eu estava novo, eu tinha pouca idade, não era para eu saber daquilo, mas eu ficava sabendo. E tem uma que eu não esqueço, um em particular, que foi muito chocante. Nós todos, a gente ia entrar a gente ficava numa sala separada, assim, ao lado,
igual essa aqui do lado, e a gente orando ali, todo mundo de mãos dadas, e de repente o pastor falando as coisas, fulano, Deus abençoe ciclano, fecha a porta do inferno, faz isso, faz aquilo. Tinha todo um ritual, sabe? Que entrou por uma porta, sai por 7, falava com os demônios também. E um monte de coisa. Enquanto ele estava falando com os diabos, estava tudo certo, mas aí ele entrava com assuntos particulares dos outros. Eu não consigo esquecer dessa cena. Ele falou, abençoa Deus, o presbítero fulano de tal. Falou o nome lá na época. Porque ele perdoa, mas a mulher dele erra. Ele perdoa, mas ela coloca chifre nele de novo. Ele perdoa. Tem misericórdia do irmão. Gente, nós ficávamos, não tinha jeito de, olha, a gente fica todo desconcertado, é a oração fofoqueira, né? Que ela não é, ela é expositiva da vida alheia. Mas aqui nós vimos aqui, ela é egocêntrica, ela é exibicionista, ou ela é realmente, verdadeiramente dedicada a Deus. Aquela que olha para Deus e fala assim, eu não mereço isso, eu não mereço, mas eu também não tenho outra opção, eu não tenho outro, só tenho o Senhor. Então, eu vou ao seu encontro, eu vou me derramar diante do Senhor. Eu só tenho para oferecer aqui pedido de desculpa, me perdoa. É a oração suplicante. E ela pode ser comparativa, horizontal, ou vertical e focada em Deus realmente, que é essa que ele faz, apontando para a pessoa do lado. Eu não sou como os demais homens. Esse fariseu devia ser um cara, ele tinha um probleminha, não tinha, gente? Ele tinha que ter um probleminha assim, desviozinho, muito cheio de si, o cara é seguro. Sei lá, será que ele era muito bonito? Não sei, ele era um cara muito arrogante, porque ele se compara com todo mundo e ele ganha. Parece algumas pessoas que a gente vê por aí. Ele era o Rodrigo Hilbert, ai, pelo amor de Deus, sai. Rodrigo Hilbert é uma pedra no sapato da gente, é um problema. O Rodrigo Hilbert, ele que melhora a segurança dele, que ele está correndo risco aí, né? Mas ele era um cara que, assim, um cara muito arrogante, olhar assim, perceber, achar que... Parece algumas pessoas que tem por aí. Tem um pregador aí da internet, e esse é só da internet mesmo, não vou dar o nome para não dar crédito, senão você fica tudo curioso, vai começar a escutar. Eu sei como é que funciona isso. É a mesma coisa que pedir para não pensar num elefante azul agora. Já está na cabeça de vocês, é assim. Né? Então, falar assim, não perde tempo não, tem um fulano aí fala o nome, acabou. Você é capaz de não aguentar sair daqui do templo, já está acessando. Mas ele é um tipo do cara que hoje, e ele já foi uma pessoa de referência muito boa, de um trânsito muito legal dentro da igreja presbiteriana, hoje ele parece que está louco, porque ninguém ensinou nada para ele. Ele que ensinou todo mundo. Tudo que acontece de debate, de assunto que acontece, ele fala, vem aqui que eu ponho no bolso, que eu faço, que eu aconteço. Tem vários que são assim, mas tem uns que são mais emblemáticos, né? Tem uns que são mais engraçados que os outros, mais perturbados, e aí chama mais atenção. Tem uns que parecem com o Ratinho, do SBT, apresentador de TV, tem outros que parecem com outras pessoas por aí, com Ovelha, um cantor antigo aí, né? Tem vários tipos por aí, estou dando as dicas, né, gente? Eu só não vou falar o nome. Daqui a pouco eu acabo falando, né? Curiosidade. Então, meus irmãos, essa oração nossa, olha aqui, existe possibilidade da gente buscar a Deus ao invés de olhar para o alto, ficar olhando para o lado. Esse risco nós cometemos. Talvez seja por isso, para evitar esse tipo de atitude, que Jesus, quando fala, ele só fala isso uma vez. Quando ele fala de local para orar, ele fala que é para entrar no quarto e fechar a porta e orar em secreto, para não correr o risco de a gente ficar fazendo esse tipo de coisa, que é o quê? Ficar olhando assim, nessa dimensão. A gente não tem que ficar olhando nessa dimensão, a gente tem que ficar olhando para cima. Quando eu vou falar com Deus, eu tenho que falar com Ele, só com Ele. Mas existe a possibilidade da oração ser, sim, comparativa, apenas horizontal e nunca vertical e focada em Deus de fato. O rapaz aqui tem essa... o texto mostra para a gente que tem essas duas coisas. Eu queria que você olhasse aí agora, para a gente poder ver o que é realmente uma oração poderosa.
E a Bíblia dá para a gente. Que devemos orar, já aprendemos isso na parábola anterior, umas 2 ou 3 quartas-feiras atrás. Agora, que oração é poderosa, qual oração que é poderosa, a gente aprende também aqui com esse texto. Ela tem, pelo menos, esse negócio de 3 é mania, tá, gente? Pode ter mais coisas, só para a gente ter um exemplo assim, para poder a gente seguir um roteiro. Primeiro, para ser poderosa a oração que Deus ouve e faz mudanças na vida da gente, nós não precisamos necessariamente falar muita coisa. A gente pode ser simples e usar poucas palavras. Você e eu não deveríamos ficar preocupados em falar muito, ou falar acertado, ou falar a palavra certa. Tem gente que eu não oro porque eu não sei falar direito. Você sabe falar direito, você sabe, é o que você está passando. São sentimentos que acontecem no coração, é isso que a gente deve colocar diante de Deus. Pode ser uma coisa que, para os outros, para geral, é simples, para geral, é pequeno, mas para Deus é suficiente. É o que Ele está realmente esperando de nós. Aliás, Deus não quer muita coisa da gente, né, meus irmãos? Assim, Deus não está querendo depenar a gente, arrancar tudo da gente. Ele fala para a gente entregar o coração para Ele. Entregar a nossa vida na mão dEle. É isso que a gente tem que fazer. Então, uma oração poderosa, para mim, ela tem esse princípio. Ela não é medida pelo tamanho. O tamanho pouco importa. O tamanho não é uma maneira de medir ou de obter uma oração que realmente faz mudança na minha vida. Pode ser simples, palavras simples também, sem rebuscar. Porque o fariseu, dá uma olhada no verso 11, ele é craque, ele é bom na conversa. Eu lhe agradeço, ó Deus, porque não sou como os outros homens. Como é que são os outros homens? São ladrões, corruptos, adúlteros, especialmente como aquele cobrador de imposto que está ali. Não sou. O cara se expressa muito bem, o cara tem uma oratória bacana. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Sabe se colocar, sabe falar, fala muito bem, mas não é isso que vale a pena. Não é isso que faz da oração da gente ser uma oração atendida. Uma oração poderosa não depende de tamanho e nem de complexidade, de argumentos bem montados. Claro que não é por isso que você vai começar a falar errado agora, né? Não precisa. Se você já aprendeu que a palavra privilégio é pri, não é pre, então continua falando pri. Mas se você falar pre, meu Deus, que privilégio estar na sua presença. Está errado o português aí, mas Deus vai te ouvir, porque não precisa ser um português perfeito. Se você não aprendeu o pri, ou não tinha aprendido até hoje, porque eu falei agora, né? Então, agora você já sabe, mas não é isso, você pode errar. As conjugações, a forma como você coloca as coisas ali, pode ser simples, não precisa ser complexa, perfeita, não precisa ser aprovado por um professor de português, de línguas, não tem necessidade. Não é isso que faz uma oração poderosa. Amém? Vamos ver mais uma coisa, está aí, né? Se alguém quiser falar mais alguma coisa, mesmo, pode levantar a mão, nós damos uma oportunidade aqui, tá? Sim, meu irmão, pode dizer. Falar o que faz é vontade de aparecer. Quando eu era adolescente, a nossa turma lá tinha um monte de brincadeira que era muito comum para os adolescentes, né? Os adultos nunca entenderam isso na época. Hoje eu também não entendo muito bem, não, mas a gente, de vez em quando, dava tapa na cara do outro, brincando, sabe? Palhaço, para com isso, está com espírito de palco. A gente achava que um dos adolescentes estava de zoeira, dava tapa na cara, ou na nuca, assim, beliscava. Desce do palco aí, desce do palco. Era comum os adolescentes. Os adultos não entendiam essas brincadeiras, a gente entendia, era coisa da gente, era piada, conversa interna, né, da tropa. Mas esse espírito de palco que faz isso, meu irmão, ficar falando o que faz, esse espírito de palco, vontade de aparecer, vontade de ser mais do que é. Uma oração poderosa, para mim, é uma oração que pode ser feita por qualquer pessoa. Ela não é algo assim que está reservado a um campo religioso, um grupo religioso, uma igreja específica.
De forma que eu acredito que pessoas que não tem nada a ver com a gente aqui podem fazer uma oração, realmente Deus atender, ouvir e transformar. E o contrário também, que deveria ser o que a gente está defendendo. Nós, apesar deles falarem que nós somos frios, as pessoas normalmente têm essa ideia da gente, né? Presbiteriano é sorveteriano, tem umas conversas malucas assim e tal. Nós sabemos que não tem nada a ver isso. Porque não existe uma patente que só a igreja tal que tem, pode orar. O crente da igreja tal é que tem oração forte. Ridículo. Eu já vi cada coisa. Ouvi uma vez no rádio uma mulher, olha, eu imaginava ela botando os gogó para fora, assim, as tripas para fora, de tanto que ela berrava, venha na oração forte, na igreja forte. Parecia que tudo era forte, lá menos a pregação, que deve ser fraca demais. Uma pessoa fala esse monte de bobagem, não deve ler a Bíblia, né? Deve ficar lendo, sei lá, qualquer outra coisa. Oração forte, do fulano tem oração forte. Mentira, não cai nessa conversa, sai dessa vida. Não entra nessa onda, que essa onda é ruim. Qualquer pessoa, não precisa ser aquele exemplo de religião, de religioso, aquele exemplo de pessoa que tem fé e tal, que parece, às vezes ele é só um snob. Ele é só uma pessoa que gosta do palco. Do palco. Irmão, tem muito disso, não tem? Eu já acompanhei a galera. Assim, a gente quando é adolescente, a gente se presta a cada situação, né? Por causa de namoro, por causa de... né? A gente vai em cada lugar. Então, eu frequentei cada canto. E eu lembro que o pessoal via uns troços, eu falava assim, eu não estou vendo, e sinceramente, Deus, eu não estou querendo ver, eu orava quietinho comigo, né? Porque a gente ia na casa de uma pessoa doente, eu começava a orar, e tinha uma outra adolescente de uma igreja dessas forte, né, poderosa, e começava a falar que estou vendo um caixão naquela porta, eu olhava, estou vendo a porta fechada, mas eu abro ela, nem que seja no peito, mas eu saio daqui, se esse trem ficar pior, eu dou linha aqui, eu caio na braquiária, não vou ficar aqui não. Não, tá louco. E não tinha nada disso não. Essas pessoas da oração forte aí, essa turma, tudo comedor de arroz e feijão que nem eu. Todos eles precisando da graça e da misericórdia de Deus, assim como eu, presbiteriano, que não vi porta de caixão nenhuma até hoje. Tem um negócio negro naquela porta, a gente acende a luz, a gente resolve isso aí agora. Né? Mas eu estava lá acompanhando o pessoal e tal, porque eu queria estar ali, porque eu tinha um outro interesse. Também vai ver por isso que eu não vi, né? Meu interesse era escuso, era outro. Era outro interesse. O interesse meu era diferente. Mas, irmãos, não precisa ser do fulano, do Beltrano. A gente tem na Bíblia, sim, pessoas que são ouvidas de uma maneira especial nas orações. Você podia me dar um exemplo para eu poder compartilhar aqui com os irmãos? Vocês leem a Bíblia, vocês sabem igual eu, vocês não são mais bobo que eu, não. Quem? Daniel, quem mais? Vamos ver se chega onde que eu quero, que eu estou com uma imagem aqui, né? Quem? Eliseu, mais quem? Ana, Elias, quem mais? Vamos para o Novo Testamento. Estou dando a dica, hein? Pedro, quem mais? Jesus, orava também. Jesus, né? A gente orava, e eu e você achamos que não precisa, né? Ficamos fazendo pouca coisa. Davi, mas Davi está no Antigo Testamento, nós já chegamos no Novo, né? Nós já estamos vamos lá, quem mais? Tiago, o que o Tiago, a carta de Tiago fala sobre oração? Vamos lá? Quem já foi pentecostal tem que saber dessa. Ungir com óleo, né? Ou quem já paquerou com esse negócio de pentecostal tem que saber dessa. Como é que fala lá? Não, mas fala o texto para mim. Como é que diz o texto? Se alguém está enfermo, chame aos presbíteros, líderes da igreja, unja com óleo sobre o doente, faça oração em cima do doente, e a oração da fé salvará o enfermo. Está lá na Bíblia. Deus manda chamar um grupo de pessoas específicas para orar
por determinadas situações. Não é para fazer fila na igreja, unção com óleo é um outro negócio, não vamos comentar, não é assunto nosso aqui. Totalmente desnecessário pensar e querer imaginar que aquilo ali era uma unção, um negócio, aí é um remédio, porque é a mesma palavra que aparece para unção ali em Tiago, eu falei que nem falei, estou falando do assunto, né? É a mesma que aparece lá quando o cara cai, está machucado lá no caminho, e ele é abençoado lá, o samaritano que socorre lá o que foi espancado e assaltado. É a mesma palavra, curou-lhes a ferida, ungiu-lhes a ferida, a unção que está lá em Tiago é a mesma palavra que está lá. Se fosse unção específica, estaria com a outra palavra no grego. O grego tem mais recurso que o português, num monte de coisa. Mas lá fala sobre isso. Mas não é porque os presbíteros são mais crentes, é porque eles são chamados a liderar a igreja, então é certo que se faça isso. E quando nós não fazemos isso, nós estamos desobedecendo a Bíblia. Não porque a gente está querendo aqui criar uma situação, não, é só obedecer o que a Bíblia diz. Determinadas coisas deve sim chamar a liderança da igreja para tomar providência, para ajudar, para orar por eles ali, porque é o caminho que Deus dá. Eu pego a carona nele, né? Vou pegar uma carona com o outro que... E às vezes também não chama... Eu tenho uma outra teoria, assim, pastoreando já desde os anos 2000, né? Eu sou pastor do ano 2000, eu formei em 99. Eu percebo que tem um monte de gente que não chama, é porque não quer tratar do problema. Porque quando você chega lá e vai ver a ferida, você fala, pô, onde você machucou? O que aconteceu? Não vamos cuidar de você, mas como é que é isso aí? Como é que você chegou nesse ponto? A pessoa não quer cuidar. Aí é mais fácil procurar alguém de fora, alguém extra, porque aí a conversa para ali, né? E só recebe a oração e pronto, e tá bom, e se sente, deu um passe nele, acabou, um upgrade nele, sei lá, qualquer coisa desse tipo, do que realmente chamar a liderança e falar assim, eu estou em pecado, estou doente por causa disso aqui, ó. Orem por mim, me ajudem. Estou tão enfermo que eu não consigo ir na igreja, por isso vocês têm que vir na minha casa. Porque a ideia do texto é essa, né? Não consigo sair daqui. Estou aprisionado aqui nessa situação e preciso do cuidado de vocês. E se humilhar, admitir diante de outros irmãos que precisam de cuidado é muito ruim, porque, vamos falar a verdade, né, meus irmãos? Nós gostamos mais do fariseu. O fariseu é o cara melhor, não é? É melhor parecer com o fariseu do que parecer com esse cara que fica dando soco no peito, falando o disco arranhado, que fica só repetindo a mesma coisa. A gente não quer ser assim, a gente quer ser o bom, o que demonstra, o que as pessoas olham e ficam... Porque, simples, enquete, coloca a oração de um e de outro e fala assim, quem orou melhor? Quem orou mais bonito? Sem saber da história toda. Eu e você falaríamos, não, quem fez uma oração mais bonita aqui é o fariseu. Não é? Bom, não é assim que a gente votaria? Claro, é. Quem que escreveu mais, falou de forma mais bonitinha e tal? O fariseu. O outro não, o outro só ficava com aquela conversa, cabeça baixa, talvez igual aquele moço lá, bem jogado no chão, e ter misericórdia de mim, ser propício a mim, que eu sou um pecador. Que é isso, hein? Negócio chato, ficar falando essas coisas. E por último, oração poderosa só acontece, segundo o texto, demonstra para nós, quando quem busca a Deus se aproxima dele com as mãos vazias. Não tem nada para oferecer. Toda vez que a gente chegar para Deus e tiver alguma coisa para oferecer, eu duvido que vai acontecer uma oração poderosa ali. Porque, na verdade, você está indo fazer uma troca. Tudo bem, você está dando uma manta em Deus. Vocês usam esse termo aqui? Está dando uma pernada em Deus. Tipo assim, eu tenho um copo, está aqui, ó. Eu tenho um copo assim, aí eu vou trocar numa xícara com a beiradinha quebrada. Né? Ou ao contrário, eu tenho uma xícara com a beiradinha quebrada, eu chego para Deus que tem um copo, aí eu falo assim, Deus, estou aqui, estou te apresentar a xicrinha, está com uma variazinha aí e tal, mas, né, o senhor sabe como é que é, o senhor dá jeito em tudo, e aí eu pego o copo, porque eu fiz um negócio onde eu acho que eu me dei muito bem, que afinal de contas eu dei um negócio de valor inferior, e estou levando um de valor
superior. O que eu estou fazendo? Negócio, troca. Isso não é oração de rendição total a Deus, isso é troca, isso é negócio. A gente só pode chegar e experimentar algo poderoso mesmo, quando a gente chega para Deus e fala assim, ó, minha mão está vazia, ó, não tem nada para oferecer ao Senhor, só um coração realmente quebrantado, que precisa que o Senhor quebrante mais ainda, porque eu estou lembrando de umas coisas aqui, mas eu devo ter feito mais. Eu fico até imaginando, no caso do publicano, era um cobrador de impostos, e eles tinham uma fama, pelo menos, e todos os estudiosos são unânimes em dizer que eles, além de serem mal vistos porque cobravam imposto, que não seria diferente hoje, né? Alguém gosta de pagar imposto aqui? Tem alguém aqui que fala assim, eu gosto, eu adoro pagar imposto. E no Brasil, então, é maravilha, imposto é uma coisa boa, bem utilizada e tal, ninguém gosta. Só que a cobrança a maior parte do tempo você nem vê. Você só sente a dor, mas você não sabe de onde veio a chicotada. Aqui no Brasil é assim. Você toma a lambada na nuca e você fala, dói, está doendo, mas você não sabe de onde que vem. Que a gente paga aqui assim. Naquela época os caras tinham que apresentar, colheita, e ainda disse que eles pegavam a mais ainda. Era um costume, era uma praxe, era uma tradição, sei lá, né? Dos publicanos, tirar uma beiradinha para ele também. Sei lá, de repente para comprar um sítiozinho, um triplex, um negócio qualquer desse tipo, né? Porque, afinal de contas, pô, qual que é o problema, gente? Vamos aproveitar a vida, só temos essa vida aqui, né? Era essa a situação do publicano, a visão que se tinha do publicano, porque provavelmente era isso mesmo que eles faziam. E aí eu não sei quantas porcarias ele está pensando, ou lembrando e apresentando diante de Deus, quando ele começa a dar soco no peito e falar, tem misericórdia de mim, que eu sou um pecador, porque eu roubei do fulano ali, ó, do Beltrano, do Ciclano, cobrei a mais. Aquela, tentar contextualizar, né? Aquela mulinha que está lá em casa, aquela mulinha não é dinheiro do meu salário, aquela mulinha é dinheiro que eu peguei por fora, é troca, é corrupção, é negócio que eu fiz, é dinheiro dos outros. E eles, dependendo do tempo de funcionário dele aí, de trabalho dele como publicano, a lista deveria ser grande, não dá para lembrar tudo. Por isso que não tem como. Ele está ali assim, tem misericórdia de mim e das outras porcarias que eu não estou lembrando. É mais ou menos como a oração de Davi, né? Tem misericórdia de mim, cuida de mim, me perdoa das minhas falhas e daquelas que me são ocultas. Eu não estou lembrando bem agora e tal, e ninguém sabe, eu sei, mas ninguém sabe. As pessoas olham para mim e estão vendo um rei, mas eu sei a desgraça que eu sou, que eu estou sendo, que eu estou vivendo. A vida empenada, torta, era para ser correto, mas eu estou sendo errado. Então, meus irmãos, oração poderosa só acontece quando a gente busca a Deus de mãos vazias. Nós não temos nada para oferecer a Deus. Apenas um pedido verdadeiro. Não pode ser um teatro também, tá? Um pedido verdadeiro de misericórdia. Deus tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. A única coisa que eu sou é isso, um pecador. Um grande pecador. Um grande pecador, um desesperado pecador que eu sou, um homem miserável. Eu sou isso. Então, por favor, o que o Senhor tem aí, me dá misericórdia, amor, me ajuda. O John Newton, que é um cara da história que vale a pena você procurar conhecer alguma coisa dele, escreveu um hino muito lindo, chamado Maravilhosa Graça. Ou Graça Maravilhosa, depende da tradução, né? Ele foi um cara que era... Rapaz, como é que fala agora aquela pessoa que dirige o navio? Capitão de navio negreiro. E ele teve um dia que passou, numa tempestade, a coisa pegou e ele viu a avó pela greta, sabe? Aquele negócio, quando a situação, aí você fala assim, eu estou fazendo tudo errado, e eu posso morrer hoje e eu não vou. Eu sou crente, mas eu sou crente só assim, eu só tenho um carimbo de crente externo, mas interno eu não tenho certeza, o que eu estou fazendo está errado. Ele se arrepende, pede misericórdia a Deus, não acontece o pior, e ele decide dali em diante não fazer mais tráfico de navios, de negros, não participar disso mais. Lá pelo fim da vida dele, ele está numa situação já da saúde debilitada,
e as pessoas querem conversar um monte de coisa com ele, de teologia, de tudo, e ele sai com uma palavra assim muito massa. Falou, olha, eu não lembro de tudo mais, porque minha memória está falhando. Eu só sei de duas coisas, que eu sou um grande pecador e que Jesus é um grande Salvador. E eu estou agarrado nisso aí. Isso eu não esqueço. Agora, as outras coisas, eu não consigo lembrar tudo mais, não. Se tem um negócio que a gente deveria não esquecer nunca, é isso, que nós somos grande pecador. E Jesus é o grande Salvador. Isso. É isso que o cara faz aqui, o que sai justificado. O verso 14 diz assim, eu lhes digo que este que orou pouco, que falou simples, que foi verdadeiramente humilde, que se rendeu a Deus, esse voltou para casa perdoado. A situação dele foi resolvida. O fariseu, não. Ele não foi para... O fariseu, meus irmãos, olha, só um detalhe para a gente terminar aqui, o fariseu não foi, foi excluído de ser perdoado e tal, porque ele era religioso, não, porque ser religioso não tem nada de errado, não, é porque ele confiava na religião dele. Esse que é o problema. Jejuar não é pecado, entregar o dízimo é uma obrigação, coisa normal para crentes, coisa comum, principalmente para quem assume compromisso com uma igreja, seja esta, seja qual for, sustentar ali o trabalho, coisa normal. Buscar não ser corrupto, ladrão, adulto, é uma obrigação nossa. O problema dele é que ele se mede através dos outros e ele acha que ele está firmando a confiança dele na atitude dele, que na verdade é só uma oportunidade. O que a gente faz de bem, meus irmãos, é uma oportunidade de responder de forma viva agora a graça que nos vivificou, porque a gente estava morto. Então, oração poderosa, simples, pequena, não tem patente, não é patenteada por nenhuma religião, por nenhum religioso, e é aquela onde nós entregamos a Deus a oração com as mãos vazias. Lembra dessa ilustração? Mãos vazias, mãos vazias. Quer se aproximar de Deus, quer experimentá-lo de verdade? Chegue-se a Ele com a mão vazia. Não tenho nada para oferecer a Deus, só minha vida mesmo para o Senhor, e eu sou um grande miserável, eu sou um grande pecador. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, queremos te pedir mais uma vez que a prática da oração não seja para nós algo incomum, pelo contrário, que ela aconteça, e aconteça, e aconteça várias vezes, mas que não, no acontecer, Senhor, a gente tenha a postura correta, que a gente não se preocupe em impressionar ninguém, em deixar aparência de santidade, áurea de santificação para ninguém. Nós temos que nos preocupar em reconhecer nossa miséria, nossa pequenez, nossa situação. Sem o teu amor sobre nós não seríamos nada. Como o salmista disse, se não fosse o Senhor, se não fosse o Senhor, os nossos inimigos nos teriam engolidos. Se não fosse o Senhor, a gente continuaria afundado na lama hoje. Se não fosse o Senhor, a gente não tinha nem disposição, nem muito menos condição de vir aqui neste lugar para ouvir e pensar na sua palavra. Se não fosse o Senhor. Mas o Senhor tem sido bondoso com a gente, tem sido gracioso com a nossa igreja, com a nossa comunidade aqui. Faz de nós, então, um povo que ora e que experimenta essa oração poderosa que só acontece quando a gente se manifesta totalmente incapaz e se apresenta de mãos vazias diante de Ti. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe, meus irmãos. Bom final de quarta, muito bom estar junto com você aqui.